Deixa eu conversar com Fernanda Manhota a respeito desse assunto, nossa analista de internacional. Muito boa tarde, Manhota. Não está nos estúdios da CNN em Washington, mas também está num lugar que ambos nós dois apreciamos muito. Queria te ouvir a respeito do impacto desta legislação e a postura de Donald Trump. Sim, vou sancionar, não tenho prazo para isso e a ver o quanto de fato vai ou não ser revelado com esse caso. Pois é, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Olha, Yuri, o presidente Trump vai jogando no limite da regra, né? Como ele bem sabe fazer. Então, a estratégia é tentar trabalhar as ambiguidades desse caso, que promete ser um calcanhar de Aquiles para o seu governo, enquanto ele, em primeiro lugar, ganha tempo e, em segundo lugar, faz as mobilizações necessárias para que as informações que venham a público num timing que lhe seja mais favorável e, principalmente, tendo as garantias de que o Departamento de Justiça vai, dentro dessas regras, né, como a Mari explicava, preservá-lo e preservar aliados que eventualmente sejam seus, na direção de dizer que algumas informações devem permanecer privadas. Então, há uma mobilização do governo americano para tentar, ao mesmo tempo, fazer esse gesto no sentido de transparência e cumprir com a expectativa, inclusive das bases trumpistas, que estavam muito descontentes com as ressalvas do presidente Trump a essas votações, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, entregar essa promessa, né, de revelar essas informações, mas sem fazê-lo de maneira deliberada. A tentativa, portanto, é de administrar essa crise antes que ela se torne incontornável. E isso, Yuri, tem a ver com o fato de que o presidente Trump acabou de passar por pelo menos 3 reveses muito importantes do ponto de vista da sua governança, da sua liderança nesses últimos meses, né? Eu diria que começou com as tentativas de mediação internacional, que, de novo, foram bem-sucedidas até a página 2, né? Quer dizer, houve ali, no caso de Gaza, algum avanço, cessar-fogo, mas muitas frustrações ligadas a outras agendas nas quais o presidente Trump se colocava como protagonista. Então, ali já houve uma certa desmobilização dessa capacidade de realização internacional em termos de legado de Trump. Ele está até agora tentando correr atrás, né, das consequências disso. Depois, do ponto de vista doméstico, vieram bastante diretamente 2 efeitos bem importantes. Começou com o shutdown. Então, o período, né, de concertação em torno ali da aliança para conseguir aprovar o orçamento, que se estendeu até mais de 40 dias, se tornou, como a gente bem reportou aqui, o mais longo da história dos Estados Unidos e repercutiu diretamente sobre a popularidade do presidente Trump. Ele que agora, literalmente há 24 horas, acabou de ser revelado esse número, tem a pior popularidade como presidente, né, considerando 2 governos. Então, há muita atribuição de responsabilidade pelas questões econômicas e pela gestão macroeconômica, que começaram com o shutdown e as provocações que vieram no contexto do shutdown, que passam pelas tarifas e pelo fato de que isso gerou pressão inflacionária nos Estados Unidos, e desembocam agora sim, mais recentemente, no caso dos documentos envolvendo Epstein, né? Então, a gente tem agora esse elemento agregando também uma certa crise ao governo Trump. Então, o presidente Trump, diante dessas circunstâncias, diante de múltiplas frentes nas quais ele vinha tendo a sua popularidade comprometida, ele decidiu dar um passo para trás, né? Foi daí que veio a ideia de retomar a posição que ele já teve no passado em relação à revelação desses documentos, ele que mudou várias vezes de lado nessa matéria, mas sem dúvida o que me parece bastante claro é que o cálculo político nesse momento prevaleceu e ele prevalecerá no contexto das ambiguidades até que o governo se sinta relativamente confortável para que isso possa se tornar público sem necessariamente repercutir ou se tornar
um grande detrator do governo Trump. É esse o equilíbrio que está sendo calculado agora, e é daí que vem a resposta do devo, não nego, né, Yuri? Pago quando puder. O quando puder vai depender desse cálculo e das alianças e compromissos que dentro do próprio Departamento de Justiça o presidente Trump vai buscar. Lembrando que, apesar da autonomia, né, dos poderes e tudo mais, o departamento ainda assim é subordinado ao próprio governo de Donald Trump. Então não é coisa pequena, não é pouca coisa, a gente precisa levar isso em consideração. Ô Manhota, deixa eu seguir contigo, porque você mencionou muito a questão do timing, e um ponto que eu acho que é crucial, né, é lembrar que o ano que vem tem eleições de meio de mandato, as midterm elections, para o Congresso americano, e certamente isso pesou no comportamento de deputados e de parte dos senadores, aqueles que vão ter o mandato renovado. Como é que você vê esse caso, Jeffrey Epstein, podendo ecoar lá nas eleições de daqui a um ano, mais ou menos, um pouco menos de um ano, né, no começo de novembro do ano que vem? Pois é, Yuri, isso é um cálculo que faz parte, né, desse cenário mais amplo que a gente está comentando. Então, não só pensando do ponto de vista da governança de curto prazo, mas já levando em consideração as alianças e os processos que começam a se desenhar do ponto de vista eleitoral. O primeiro elemento que certamente pesou e que já vinha dando indícios nessas últimas semanas foi relacionado à fragmentação da base trumpista. Desde o início do shutdown e depois com as várias tentativas de assumir protagonismo internacional, nós tínhamos a base trumpista efervescendo e se dividindo em blocos, né? Quer dizer, tem os que permanecem muito alinhados ao presidente Trump, que são de uma fidelidade canina, eu diria, e que, portanto, se adaptam à agenda trumpista com muita facilidade, mas existem também alas que, em uma ou outra matéria, foram ficando descontentes, né? Então, aqueles que acham que o foco tinha que estar em questões domésticas se incomodaram com o alto nível de engajamento internacional do presidente Trump, os que são mais austeros na economia ficaram incomodados com alguns acenos populistas. Então, já vinha acontecendo nessas últimas 3 ou 4 semanas algumas movimentações que o próprio presidente Trump tentou conter, inclusive organizando eventos. Ele fez alguns eventos com republicanos na Casa Branca, organizou reuniões fora de lá também, tentou reunir lideranças para articular. Quer dizer, a gente começou a notar que a preocupação, sobretudo do Congresso, né, do Legislativo, em relação a como certas ações vão repercutir sobre os próprios mandatos, já que eles vão estar literalmente na cédula daqui a um ano, começou a pesar. Então, muita gente ligado, talvez não tanto pela convicção, mas muito pela conveniência, há esse cenário econômico mais fragilizado, há algumas demandas sociais que não estão sendo atingidas, começaram a dar sinais não de um desembarque completo, eu diria, mas de uma tentativa de dissociação. Quer dizer, não quero necessariamente estar ligado ao presidente Trump de maneira umbilical, porque se a popularidade dele repercutir sobre o meu voto, né, no meu condado, no meu distrito, na minha região, isso pode me prejudicar. Esse talvez tenha sido o primeiro indício do efeito que as eleições de meio de mandato começaram a causar. E quando a gente olha para resultados concretamente, pensando não só nessa projeção mais assim focada em alguns meses, mas olhando para o que já está acontecendo, eleições em várias regiões começaram a soar como alertas, né? Seja porque figuras muito inusitadas foram eleitas dentro do próprio Partido Democrata, mas não só, quer dizer, em estados que usualmente os republicanos trumpistas vinham tendo margens grandes, essas margens se reduziram. E quando a gente começa a olhar para pesquisas de opinião, ainda que elas estejam muito adiantadas, ou até para casas de aposta, que é uma coisa que se pratica muito nos Estados Unidos, os números começaram a ficar bastante desfavoráveis para os republicanos, né? Quer dizer, a expectativa hoje, ainda que pese o fato de que falta um ano de campanha, é de que os republicanos não consigam manter as duas casas como eles têm agora, a Câmara dos Representantes e o Senado. É bastante provável que eles consigam manter, no máximo, uma dessas casas. Isso sem contar
evitar, eventualmente, a perda de governos locais, né, de governos regionais, o que pode enfraquecer também a candidatura para as próximas eleições presidenciais. Vai se criando um clima para tentar fazer nascer aí uma eventual sucessão ao presidente Trump que não venha dos republicanos, né, que venha dos democratas. Então, eu diria que esse cenário eleitoral seja mais agora, dos resultados desse momento, seja pelo medo, né, de ser responsabilizado por efeitos daqui a um ano, sem dúvida, moveram o presidente Trump nessa direção e já estão dando os primeiros efeitos, Yuri.